São 19 horas. Boa noite a todas as senhoras, boa noite a todos os senhores. Agradecemos a presença de todos que vieram participar de um ato muito importante, que é uma audiência pública, que fala de plano diretor. Quero perguntar se existe ou se tem algum representante do Ministério Público na plateia. Se chegar, foi convidado, se chegar, automaticamente fará parte da mesa. Quero convidar o vereador Amaury Valdemar da Silva para fazer parte da mesa e também para fazer a apresentação do projeto e das explicações necessárias, em função de o presidente da Comissão de Obras, vereador Túlio Marcial. Ele fez uma cirurgia ontem no joelho e não pôde comparecer. Eu sou o vice-presidente, então vou conduzir a audiência pública. A audiência pública terá, no máximo, uma duração de 1 hora e 20 minutos, mas isso é no máximo, se precisar. Mas pretendemos fazer com a maior objetividade possível, para que todos entendam da maneira clara e que todos saiam daqui satisfeitos, sem dúvidas. Desta forma, declaro aberta a audiência pública, cujo objetivo é discutir projeto de lei número 158/2013, de origem governamental, que tem como objetivo alterar a adequação do uso da área constante no anexo 1 do plano diretor aprovado na Lei 1605 e alterações. Inicialmente, gostaríamos de esclarecer que a audiência pública será presidida por mim, vereador Neri Osvaldo do Amaral, com a colaboração do vereador Amaury Valdemar da Silva. Gostaríamos de informar também que foram convidados para essa audiência pública, além de toda a comunidade da região, principalmente do sertão do Maruim e de São José, foram convidados a senhora prefeita, a prefeita Audeliana Dal Ponte, o secretário de Serviços Públicos do município, a SUSP, vereador senhor Michel da Silva Schlemper, o presidente do Aeroclube de Santa Catarina, senhor Luiz Adalto Costa, o promotor de justiça da Curadoria do Meio Ambiente da Comarca de São José, doutor Raul de Araújo Santos Neto, a promotora de justiça, doutora Márcia Aguiar Arende, o presidente do Sidiscom, senhor Hélio César Barros. Se qualquer dessas autoridades se fizer presente no decorrer da audiência, eles automaticamente farão parte da mesa. Informo ainda que o senhor promotor de justiça da Comarca do Meio Ambiente, Dr. Raul de Araújo Santos Neto, não poderá estar na audiência por ter compromissos anteriormente já agendados. A audiência pública será conduzida da seguinte forma. A mesma será composta por será apresentada através do data show a proposta encaminhada pela prefeita municipal, bem como a manifestação do Comando Aéreo Regional quanto à proposta. As autoridades públicas terão o tempo máximo de até 15 minutos para fazer o questionamento quando o projeto de lei 158/2013, de origem governamental, que tem como objetivo alterar a adequação e o uso da área constante do anexo 1 do plano diretor aprovado pela Lei 1605 e alterações. 4. O público geral será elaborador ou poderá elaborar perguntas por escrito dirigidas ao presidente da sessão, utilizando os papéis e caneta disponibilizados sobre a mesa que se encontra na entrada do plenário e entregar à secretária. As autoridades públicas terão o tempo máximo, que seriam os senhores presentes, de 3 minutos para as suas considerações. As autoridades públicas ainda terão 5 minutos para as considerações finais. Após concluída a exposição, será feita a leitura dos pontos principais da audiência. O tempo total da audiência, como eu já falei, será de no máximo
80 minutos, ou seja, 1h20. Esclarecemos que foram registrados os nomes de todos os participantes, incluindo os expositores e ouvintes, bem como serão registrados todos os atos da audiência em áudio e vídeo, que serão oportunamente transcritos para que sejam tomadas providências cabíveis. Se os senhores tiverem alguma dúvida, não tem problema, pode levantar a mão, que a nossa secretária se dirigirá até os senhores para esclarecimento, ou a mesa também poderá esclarecer. Desta forma, eu passo a palavra ao nosso vereador Amaury Valdemar da Silva, para que faça primeiro a leitura dos pareceres, de todos recebidos pelas autoridades, e o que for necessário, e depois, e posteriormente, faça a apresentação do projeto. Depois da apresentação do projeto, nós abriremos a fala para se alguns dos senhores quiserem fazer alguma pergunta. E quero também informar que essa sessão será secretariada pelo senhor Jarbas, que está presente lá no... E será o nosso secretário onde ele vai elaborar a ata da reunião. Com a palavra, o vereador Amaury Valdemar da Silva. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Vou fazer uma leitura em síntese do projeto de lei, número 158/2013, de procedência governamental. Quem foi o autor e encaminhou para essa Casa Legislativa foi a Prefeita Municipal, que altera a adequação e uso de áreas constantes do anexo 1 do Plano Diretor, aprovado pela Lei 1605/85, e suas alterações. O prefeito encaminhou a mensagem de projeto de lei ao presidente na época, que isso foi em 2013, foi datado de 11 de novembro de 2013. Esse ofício veio pela mensagem, que está na tela, que a gente vai acompanhando. Eu vou fazer uma leitura prévia e vai ser acompanhado, presidente e todos, no data show. Essa mensagem foi a 028/2013, encaminhou ao presidente na época, o vereador Sanderson Messias de Jesus, datado dia 11 de outubro de 2013, encaminhado pela Prefeita Municipal Adelina Dal Ponte. Vereador Amaury, alô? Pois não? Por gentileza, é que eu estou vendo na plateia o nosso vereador Francisco Silvi. Eu convido você para que ele faça parte da mesa, senta aqui ao nosso lado. Ou, se preferir, ficar aí na plateia, fique à vontade, tá? Obrigado. Fazer a leitura do projeto de lei. Altera a adequação e uso da área constante do anexo 1 do Plano Diretor aprovado pela Lei 1605 e suas alterações. A Prefeitura Municipal de São José faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte lei. Artigo 1º, fica alteradas as adequações e uso da área constante do anexo 1 do Plano Diretor deste município, aprovado pela Lei 1605 e suas alterações, conforme mapa anexo a esta lei, descrita como segue. Área 1, localizada aproximadamente 250 metros da rodovia C407, a rua José Jorge Zimmermann, Sertão do Maruim, São José, com as seguintes coordenadas geográficas. Latitude e longitude. A proposta é uma área mista de serviço, área mínima do terreno 360 metros quadrados, testada do terreno 12 metros, no máximo de pavimentos 4, índice de aproveitamento 2,5, taxa de ocupação 50% e os seus códigos. Isso é o artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário. Paço Municipal, São José, 11 de outubro de 2013, Adelina Dal Ponte, Prefeito Municipal, assinou. Após está a exposição de motivos, na qual a prefeita encaminhou para essa casa. O projeto que se apresenta para análise e deliberação desta casa legislativa visa a alteração do zoneamento da área localizada a leste com a rua Vitor Meireles, bairro Brejaru, a oeste com o Aeroclube de Santa Catarina, ao sul com o Rio dos Pombos, que faz divisa com o município de Palhoça, e ao norte com o Rio Imaruí, que é a área residencial predominante, RP 001, transformando para a área mista de serviço, AMS 04, conforme comparativo abaixo. Situação atual, ERP, é uma área mista, uma área mínima de terreno de 360, testada de 12,
no máximo pavimentos 2, índice de aproveitamento 1, taxa de ocupação 50%. E a proposta era a mista de serviço, passando para a mista de serviço, área mínima terreno 360, atestada 12 metros, no pavimento 4, índice de aproveitamento 2,5, taxa de ocupação 50 e seus códigos. Agora a justificativa da Prefeitura Municipal, porque deseja essa alteração. A proposta objetiva atender aos anseios da municipalidade para adequar a ocupação da região de forma planejada nesta área, de iníqua vocação e capacidade para receber um polo de serviços de indústria e comércio, tendo em vista, inclusive, que a região encontra-se circundada por empreendimentos como o Shopping Continente e o novo São José, a Nova São José, que é um loteamento que já possui zoneamento de AMS, que era a mista de serviços, com 4 pavimentos e também com 6 pavimentos, respectivamente. O projeto viabiliza a implantação de um condomínio empresarial, atendendo ao interesse público, com positivo impacto social, econômico e ambiental na atração de empresas e na geração de empregos. O presente projeto toma em consideração ainda a inexistência de maiores impactos ao meio ambiente urbano, considerando não só o fato do imóvel vizinho já ter zoneado como área mista de serviço, como, sobretudo, que o imóvel é acessado por vias de acesso pavimentadas, calçadas e demais equipamentos de infraestrutura básica. Outro sim é de se advertir que toda e qualquer futura ocupação do imóvel deverá passar pelo crivo dos órgãos públicos responsáveis, que poderão fazer as exigências pertinentes para adequar o uso e a capacidade de ocupação da região no caso concreto. Assim sendo, dessa forma concisa, estão expostas as razões que levaram o encaminhamento do presente projeto de lei para análise e votação desta altiva Câmara Municipal. Paço Municipal, São José, 11 de outubro de 2013, Adriano Dal Ponte. Em seguida, a Secretaria de Serviços Públicos encaminhou um ofício, tanto a Pedra Branca Empreendimentos Imobiliários, como a própria Câmara de Vereadores, expondo os motivos, expondo as considerações que a Secretaria teve, dando a viabilidade e análise da viabilidade dessa proposta de lei da Prefeitura Municipal. Também houve manifestação do Aeroclube de Santa Catarina, que nada tinha opor contra essa alteração. Também teve a manifestação do Ministério Público de Santa Catarina, pelo promotor de justiça, Dr. Raul Araújo Santos Neto, que também já tinha se manifestado com relação ao loteamento e também se manifestando que não haveria nenhum problema em impugnar o registro desse loteamento e, consequentemente, a proposta. Presidente, eu vou depois explicar os mapas na exposição de apresentação. Eu só vou relatar todo o processo. Tem um mapa de situação atual, logo em seguida tem um mapa de proposta. No projeto foi apresentado também um mapa do loteamento em si, e começou a tramitar junto às comissões dessa Casa Legislativa. É um processo de 2013, e ele tramitou na Câmara e foi substituído pela Prefeitura Municipal por 2 vezes. E uma das situações que mais, até para, na verdade, fazer umas reconsiderações sobre o projeto de lei, mas o que levou a Prefeitura Municipal encaminhar para essa casa um substitutivo global foi que a Câmara de Vereadores solicitou, junto à ANAC, um parecer com relação ao pedido de alteração do plano diretor que afetaria diretamente o Aeroclube. Como existe um cone em relação a inclinações, né, com relação à aviação, houve a manifestação. Essa manifestação ela consta naquele outro arquivo, né, vou mostrar para vocês. E com isso a Prefeitura Municipal acabou substituindo esse projeto de lei e adequando a manifestação da ANAC. Pode ir caminhando, por favor. Esse foi o ofício que foi encaminhado do Aeroclube e depois do Ministério de Defesa do Comando Aeronáutica, 5º Comando do Aéreo Regional, que fica localizado em Canoas, no Rio Grande do Sul, encaminhou o ofício 1187, pode
passar um pouquinho mais para frente, eu acho. Não tem mais? Eu vou fazer a leitura aqui. Encaminhou para essa Casa Legislativa a manifestação onde houve alteração da Prefeitura Municipal. Eu vou agora começar a apresentar diretamente para poder explicar, mas para não ficar muito textual, presidente, a gente só fica lendo e acaba não explicando. Em 2013, foi aprovado em São José o loteamento Aeroparque. Esse loteamento está localizado ao lado do Aeroclube, no bairro Sertão do Maruim, bem ao lado do Aeroclube. Esse loteamento foi aprovado e, pelo zoneamento do plano diretor do município de São José, está localizado numa área residencial predominante, área residencial. Mas a Prefeitura Municipal, sabendo da aprovação desse loteamento, acabou encaminhando para essa Casa Legislativa uma sugestão de alteração do plano diretor para que transformasse essa área em uma área comercial. Por quê? Porque, pela justificativa que a prefeita colocou no projeto, já existe loteamento demais naquela região do Sertão do Maruim, e a tendência, por ser uma rodovia, está à margem de uma rodovia, que é a C407, que agora é 281, a tendência seria incentivar a atividade comercial. A atividade comercial, ela é permitida numa área residencial predominante, é permitida. Com padarias, comércio, farmácias, mercados, mas de pequeno porte até no máximo 500 metros quadrados. E isso não ia atingir o interesse da Prefeitura de São José, no momento, que incentivar empresas de maior porte para virem para o Sertão do Maruim e construir as suas empresas, criando um parque industrial e empresarial. Então, para poder modificar isso, porque em área residencial não pode ter área comercial acima de 500 metros quadrados, e atividades comerciais são só de pequeno porte, passaria para ser uma AMS, que seria a área mista de serviço. Essa área mista de serviço permite empresas de maior porte, acima de 500 metros quadrados, e pode ser empresa, pode ser indústria, até indústrias podem ser construídas nessas áreas. Então, essa foi a tendência de modificar. Além de estar modificando a atividade, justamente, saindo do residencial e indo para o comercial, e empresarial e industrial, mas indústrias nocivas não poderiam entrar nessa atividade, que a área mista de serviço é só indústrias e comércios de porte, mas sem ser nocivos ao meio ambiente. Ela alterou também o número de pavimentos, que na área residencial predominante, que é a região do Sertão do Maruim, só poderia 2 pavimentos. Ela também está passando para 4 pavimentos, né? E também aumentando a altura. Então, eu só vou explicar para vocês aqui, mostro o mapa da área atual. Deixa eu vir até aqui. Pode descer um pouquinho mais? Só um pouquinho mais? Muito. Só baixa um pouquinho, só para me mostrar. Essa linha lateral, onde está aparecendo aquele quadradinho branco, essa é a pista do Aeroclube. Só para você identificar que ela fica aqui. É a rodovia C407, essa linha em curva aqui branca, é a C407. Aqui é a entrada do bairro Sertão do Maruim. Então, ali está o Aeroclube. Então, fica, quem olha da SC para o Aeroclube, fica do lado esquerdo do Aeroclube. Essa é a área onde foi aprovado o loteamento Aeroparque, dentro de uma área residencial. Por isso que aparece aquele ARP, a área residencial predominante. E essa linha vermelha lateral aqui, que circunda a área, é o traçado da famosa Avenida das Universidades. É uma obra prevista por administrações passadas, né, mas há um interesse do município de Palhoça também de executar. Ela fica nessa lateral. Então, essa aqui é a linha de obtenção da futura Avenida das Universidades. Então, esse terreno fica entre essa linha e até o Aeroclube. Essa é a situação hoje daquela região. Nós temos toda essa área residencial e só vai ter área industrial lá naquele centro empresarial do Sertão, que já é conhecido e já foi implantado na época da administração Dário Berger. Então, essa é a situação atual. Essa área era do loteamento, aí vem a proposta da prefeita municipal, que seria o outro, transformando, fazer que agora mudou o gabarito da área. Então, essa área, a área do Aeroclube continua sendo área residencial, só onde está o loteamento mesmo, que passa a ser uma área mista de serviço, a AMS, e muda o gabarito em termos de pavimentos também. Muda de 2 para 4 pavimentos. Essa foi a proposta inicial da prefeita, mas como houve manifestação da ANAC e várias discussões e comissões, que passou para a Comissão de Obras dessa casa, passou para a Secretaria de Serviços Públicos, acho por 2 vezes, né, presidente, por 2 vezes, mas o que mais influenciou foi uma manifestação da ANAC, que transformou esse pedido da prefeita municipal em uma outra proposta baseada num cone de inclinação
que seria essa área de proteção que tem que ter para decolagem e pouso de aviões. Aí vai vir outro mapa. Então, essa área toda de 4 pavimentos AMS que sugeriu a prefeita se transformou nesse mapa baseado por essa observação da ANAC. Que vai ser o próximo mapa. Não. Esse. Vamos ver se vocês conseguem entender. O mapa virou um pouquinho. Vocês podem ver que ali em cima está a pista do aeroclube. É a pista do clube, né? A gente está meio... nós estava perpendicular, agora nós estamos transversal. O que aconteceu? De acordo com a distância que tem da pista, houve a mudança de gabarito. Então, os terrenos do loteamento, da quadra dos lotes, próximo do clube, não pode ter 4 pavimentos. Teve que reduzir para 2 pavimentos. Criou essa faixa vermelha. Então, nessa faixa vermelha, presidente, só pode ser 2 pavimentos, por causa da proximidade da pista. Afastou mais um pouco, essa outra faixa meia cinza clara, pode ter 4 pavimentos, mas só pode ter 20 metros de altura. Entrou até um detalhe em relação à altura, né? Tudo observado pela ANAC. Então, a primeira quadra do extremante com o aeroclube vai ser 2 pavimentos apenas. A segunda quadra, que pega, que essa parte cinza, só vai poder ser 4 pavimentos, mas só pode ter altura de 20 metros. Mas tu vai dizer assim, pô, presidente, Mauri, mas é 4 pavimentos, vezes 3 metros, só vai dar 12. Não é só isso, porque tem um pavimento pilotístico que é para garagem, caso tiver que fazer, pode utilizar, e também tem a altura da caixa d'água. Então, por isso que delimitou, só pode ter 20 metros. Aí sim, no restante do loteamento, aí manteve a proposta inicial da prefeita municipal, que fica 4 pavimentos, com altura limitada até 50 metros, mas que isso aí não seria modificado em relação ao nosso plano diretor. Então, presidente, em relação à proposta inicial da prefeita e as 2 mudanças que ela fez, aquela proposta se transformou nessa, tecnicamente aprovada e observada tecnicamente pela ANAC, e dessa forma poderia ser permitida a autorização. Presidente, acho que eu poderia explicar dessa proposta da Prefeitura Municipal de alteração do plano diretor. Estou à disposição para mais dúvidas. Obrigado, vereador Mauri. A gente entende que com a explicação fica dúvidas e é por isso que a gente está aqui para esclarecer. Quero deixar claro também a todos os senhores presentes que até a gente fica satisfeito com a audiência, que tem tanta... Normalmente se faz audiência pública que vem 4, 5 pessoas, hoje tem um número bem expressivo, isso é muito importante para a gente. E a Câmara de Vereadores de São José e todas as câmaras de vereadores do Brasil não autorizam e não aprovam nenhum projeto para construção. O que se faz aqui é uma adequação no plano diretor. Isso depois, para ser aprovado qualquer projeto, vai para o meio ambiente, para a SUSP, um trâmite normal que tem nas prefeituras, que é uma burocracia muito extensa. A Câmara só tem o dever de fazer a lei. E dali para frente sai exatamente do nosso do comando da Câmara. Certo? Desta forma, senhores, e de uma forma muito tranquila para todos os senhores, eu queria abrir a palavra e perguntar se alguns dos senhores querem se manifestar. Cada um dos senhores que se manifestar, por gentileza, se dirijam até a tribuna, que será por 3 minutos. O tempo é controlado pelo cronômetro, que está bem na frente, e qualquer cidadão pode se manifestar e fazer qualquer pergunta, qualquer dúvida que a gente vamos procurar esclarecer da melhor maneira possível. A partir desse momento, eu gostaria de abrir a palavra aos senhores que estão participando da audiência pública. Senhores que têm interesse, por gentileza, levantem a mão. Não tem? Qualquer dos senhores pode se manifestar. Qualquer tipo de informação, de pergunta. Há pouco eu estava ali, tinha um cidadão lá que vieram lá do sertão, olha, a nossa intenção como vereador é fazer o melhor para o município, ainda mais eu e o vereador Mauri, que nascemos aqui, o vereador Chico, que já mora aqui há mais de 50 anos, então nossa intenção é exatamente fazer o melhor para o município. E às vezes uma participação, uma colaboração de qualquer um dos senhores vale muito a pena. Bem, senhores, eu pergunto pela última vez. Alguém quer se manifestar? Alguém que quer falar? Alguém não entendeu?
na realidade, temos aqui o senhor, por gentileza. O senhor tem 3 minutos, até 3 minutos, e é controlado pelo nosso cronômetro. Fique à vontade. Serei mais breve, certamente. Meu nome é Nairton, eu vivo nessa comunidade de São José há cerca de 30 anos. Não sou daqui do estado, mas tenho 50 anos de Santa Catarina. Sou profissional curricular em agronomia, 14 anos, 15 anos de serviço de campo, junto à antiga Caresc, que hoje é Pagre, e hoje estou no comércio de imóveis na Grande Florianópolis. Agradeço a oportunidade e a nossa pergunta é a seguinte: se, diante das explicações e explanações havidas aqui, se, passando tudo aqui pelos setores técnicos da prefeitura, pela apreciação mesmo do executivo, se isso ainda pode sofrer alguma alteração. Essa é a minha pergunta, a minha curiosidade, acredito que para alguns também, que aqui estão presentes, e para aqueles que estão fora, que certamente vão perguntar para a gente alguma coisa, né? A respeito do plano diretor, a definição aqui. Tá. Boa noite, obrigado. Muito obrigado. Mais algum? Olha aí, só o primeiro se manifestar, o pessoal, por gentileza. Nós vamos ouvir as perguntas e responder todas de uma vez, uma de cada, claro, individualmente, né? Pedimos que a senhora se identifique e a senhora também tem 3 minutos. Boa noite ao presidente dessa casa, boa noite a todos os que estão presentes. Meu nome é Eulália Gonçalves de Melo e eu sou moradora do bairro Frei Damião, município de Palhoça. Bairro esse que fica vizinho ali desse projeto maravilhoso. A minha dúvida, e acredito que de todos os moradores do Frei Damião, como vocês conhecem, o Frei Damião é uma comunidade bastante carente, principalmente de trabalho, de empregos. E eu gostaria de saber, já que é de São José, o loteamento ali, se as vagas de emprego poderiam abranger o Frei Damião também, e dizer que, apesar do Frei Damião ser vizinho ali, vizinho de divisa, né, passa pelo Linhão ali, a gente tem uma certa preocupação de que, de repente, as empresas não vão abrir emprego para o pessoal do Frei Damião, de repente, um tanto de vagas. É uma preocupação. Mas quero dizer também, não deixar de enfatizar, que esse loteamento ali, para a nossa comunidade, é um loteamento de muito valor. Apesar do Frei Damião ser como é, a gente tem projetos de muita melhoria ali, mas a gente sabe que aquela avenida ali das universidades traz uma importância muito grande para a gente. Gostaria de também perguntar se não vai haver mais nenhum impedimento para esse projeto. A gente acredita que já vem há muito tempo esse projeto tramitando, né? E como houve essas alterações, eu acho que é uma coisa que é muito bom, tanto para São José como para nós da Palhoça. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e dizer que a gente está feliz e que esse projeto fosse aprovado hoje, né? Para nós não ter que vir aqui mais, tá bom? Boa noite. Muito obrigado. Continuamos? Continuamos. Mais alguém quer se manifestar? Então, como mais ninguém deseja se manifestar, encerramos a fala dos senhores presentes. E eu passo para o vereador Amaury. O senhor quer responder as duas? As três. As três? Fique à vontade, então. Presidente, a primeira pergunta foi do senhor Nairton com relação à alteração, se pode haver alguma alteração. Sim, na Câmara de Vereadores, na tramitação de um projeto de lei,
em qualquer momento, até a discussão e votação no plenário, ele pode sofrer alteração, sim, pode sofrer emendas de vereadores a esse projeto. Mas se houver, ele vai ter que voltar para uma audiência pública novamente, então não tem como escapar, né? Mas não é de praxe da Câmara de Vereadores, após uma audiência pública, fazer alguma alteração, ao não ser quando a população se manifesta e solicita alguma alteração. Aí algum vereador que está presente à sessão pega essa sugestão, né, da população e faz a alteração. Mas, geralmente, aí se for decidida na própria audiência pública essa alteração sugerida para a população e o vereador usa ela como emenda, aí não há necessidade de voltar para uma nova audiência pública. Mas se, como hoje, não houve nenhuma sugestão para alteração e o vereador faz alguma alteração, né, modificando ou ampliando, porque essa alteração é específica, é só no loteamento Aeroparque. Ela não pega nenhum terreno nem para o lado, nem para os fundos, nem para frente. Ela é específica para o loteamento Aeroparque, né? Então, ela teria que voltar para a audiência pública. Então, vai manter esse projeto original até a votação, assim que o presidente, o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, colocar em apreciação no plenário. Ok? Com relação à pergunta da senhora sobre emprego para a região, ele vai ser um loteamento, ele é um loteamento particular, não vai haver obras do município diretamente, não vai haver intervenção do município na construção dessas empresas e dessas fábricas e indústrias que virão para aquele local. Então, acredito que, claro, que os convênios que tiverem com a prefeitura de incentivo a construções, provavelmente haverá uma sugestão do governo municipal que dê preferência para a mão de obra local. Mas não dá para a gente prever que tipo de empresa, que atividade que vai vir especificamente para aquele local, que vai ser aberto à venda, né, desses terrenos. O que o governo está fazendo é transformando essa área em área comercial e empresarial para incentivar que as empresas possam vir para essa região, até pela localização. Com relação à Avenida das Universidades, esse loteamento não vai executar a Avenida das Universidades, deixar bem claro. Não está previsto nesse loteamento. Ele aparece no mapa do loteamento Aeroparque, mas não está previsto pela construtora, pelo empreendimento, executar a Avenida das Universidades. O conhecimento que a gente tem, informações que a gente tem, é que o governo do estado acabou de assinar um convênio, ou vai assinar um convênio agora, com o município de Palhoça para a execução da Avenida das Universidades. E a informação que a gente teve agora há pouco tempo também parece que São José também vai ser chamado para assinar esse convênio com o governo do estado e o município de Palhoça. Então, provavelmente, essa obra vai abranger tanto Palhoça como São José, mas vai haver um incentivo do governo do estado. Praticamente, os municípios não têm capacidade de executar uma avenida tão importante, né? Mas é a informação que eu tenho, eu não posso dizer para os senhores se é hoje, se é amanhã, quando que vai ser, mas a informação que tenho é que o município de São José e Palhoça vão assinar um convênio com o governo do estado para a execução da Avenida das Universidades. Era isso, presidente. Muito obrigado, vereadora Mauri, mais uma vez. Espero que tenho certeza que as explicações das respostas foram convincentes. E quero dizer aos senhores que a nossa audiência pública ela é toda gravada, está gravada, e que se algum dos senhores também quiserem, não tem, é só solicitar por escrito que fornecemos a audiência gravada. Certo? Desta forma, quero lembrar mais uma vez que esse projeto é um projeto-lei que está tramitando desde 2013, então foi estudado, analisado, reanalisado por todos os órgãos públicos, pelas autoridades, e que tenham certeza absoluta que, da maneira como a gente analisou, acreditamos que será só em prol do nosso município. Dessa forma, eu pergunto ao vereador Maurício se quer fazer suas considerações finais, depois fizemos a nossa para que a gente encerre a nossa audiência pública. Sim, presidente. Eu queria só relatar ao público presente que desde 2013 há tratativas de apresentar para a Câmara de Vereadores essa proposta. O governo municipal marcou uma reunião e a gente compareceu junto à Fiesc, é isso, presidente? Fiesc, Sesc e Senai, né, que é toda essa entidade comerciais da região principalmente da região da Grande Florianópolis, solicitando que nós, vereadores, votassem favorável a esse tipo de projeto. Porque há um interesse, né,
dessas entidades de trazer parques tecnológicos para São José. E esse tipo de loteamento, eles prevê, nas aprovações desse loteamento, é obrigatório, né, e prevê, nesse caso, áreas institucionais, áreas verdes e áreas institucionais, que são do município. Então, o município vai ter áreas públicas dentro desse loteamento. E essa área institucional, do jeito que está sendo sugerido de alteração para a área mista de serviço, vai poder possibilitar que haja convênios, né, e interesse de associações, de entidades ligadas à Fiesc, que possam investir em São José, em áreas públicas, através de convênios, né, com o município, e trazer parques tecnológicos para a cidade. Então, é por isso que esse tipo de alteração ele é bem específico, é para o loteamento mesmo, que não há nada para esconder, né, estão favorecendo, sim, há um favorecimento para a empresa executora, mas que, de repente, para a construção residencial, poderia até ter mais lucro para a empresa se fosse apenas para a residencial. Mas como há um interesse, não só do governo municipal, mas também com as federações de comércio da Grande Florianópolis, né, nessa possibilidade de transformar essa área comercial e empresarial e industrial também, houve essa manifestação com a Câmara de Vereadores e o pedido que os vereadores votassem favorável. Então, a apresentação ela é transparente, é clara, não há nada que esconder, né, presidente? Então, a gente está bem tranquilo para apresentar esse tipo de projeto. Até brinquei com o presidente 15 minutos antes. Pô, você vai me pedir para me apresentar o projeto? Logo, eu sou vereador de oposição à prefeita municipal, mas é que, na verdade, quando um projeto de interesse da cidade, primeiro interesse comum, primeira vontade, né, que a gente tem de melhorar a cidade, então, independente da minha situação, minha posição política com a prefeita municipal, tudo bem, eu vou apresentar o projeto, até porque a gente tem um bom relacionamento, eu e o vereador Neri Amaral, não tem problema, eu vou apresentar, não contra gosto, mas eu estou bem tranquilo, porque eu estou acompanhando esse processo desde o começo, e na época, né, presidente, eu acabei apresentando para a Fiesc que esse tipo de alterações teria que ter audiência pública, expliquei para eles todo o processo, como é que tinha a ver, né, não era simplesmente, né, alterar, mas sim que tinha audiência pública, tinha que chamar a comunidade, e a coisa tem que ser bem transparente para que tudo pudesse correr da maneira legal. E é assim que o presidente faz, é assim que encaminhou, e dessa forma eu estou aqui apresentando e já me antecipando meu voto favorável, presidente, a esse tipo de projeto que vai melhorar muito aquela região do Centro Maruim, que hoje há uma tendência comercial e industrial muito forte, até porque está na margem de uma rodovia, e a gente está precisando de geração de empregos. É por isso, presidente, eu me encerro por aí. Senhor vereador, acima de tudo, Vossa Excelência é vereador do município de São José. E nós temos que trabalhar pelo nosso município. Senhoras e senhores, agradecendo de coração a todos vocês, a Câmara de Vereadores de São José sempre está à disposição, as portas estão abertas, não precisa marcar hora para falar conosco. E eu e o vereador Amaury vão permanecer mais um tempo aqui. Se os senhores quiserem conversar com a gente, qualquer dúvida, a gente está à disposição de todos os senhores, certo? Quero dizer que essa audiência pública, ela tem totalmente, a intenção dela é de apresentação, não é de votação. A votação será feita pelos senhores vereadores, são 13 votos, e para aprovar o projeto precisa de exatamente 9 votos, okay? Porque é um projeto de plano diretor, são 2/3 dos vereadores da casa. E eu também não sou diferente do vereador Amaury, tudo que é bom para o município, a gente vota favorável, e eu entendo que é um bom projeto para o município, também votarei favorável. Dessa forma, agradecemos a todas as senhoras, a todos os senhores, desejamos uma boa noite, muita paz, muito amor no coração, e que a gente continue essa luta, e, se Deus quiser, que o projeto seja aprovado, e que os senhores voltem para casa tranquilo, e quando quiser aparecer na Câmara de Vereadores, a gente tem o maior prazer em recebê-los. Segunda-feira, das 7 horas até as 9, às vezes se estende mais, e quarta-feira são as nossas sessões ordinárias, onde a gente discute os projetos, os pareceres, dá umas confusão, mas faz parte da política, mas no final dá tudo certo. O vereador tem a liberdade de votar sim e votar não, certo? Muito obrigado e boa noite a todos os senhores, e dou por encerrada a presente audiência pública que altera o plano diretor
na sua lei aprovada, número 1605 de 85, e suas alterações. Muito obrigado, boa noite a todas as senhoras, boa noite a todos os senhores.